Fala galera, tudo bom? Vim convidar vocês para assistir uma aulinha de radioatividade. Você sabe a diferença entre emissão e bombardeamento? Sabe não? Vem comigo! Oi gente, tudo bom? Meu nome é Fernanda, professora de Química. Hoje a gente vai ver uma aulinha de radioatividade, um assunto muito legal. Quero convidar todo mundo para assistir, mas antes queria chamar vocês para compartilhar esse link com algum amigo, para dar um likezinho se você gostar da aula no final, poder se inscrever no canal. O que você acha? Eu vou gostar muito de vocês aqui comigo. Vamos para essa aulinha de rádio, é um assunto super legal, é um assunto que cai muito, tanto em exame de qualificação quanto nas discursivas. E vocês cometem às vezes uns errinhos bobos. Vamos tentar não cometer esses erros, ver quais são para você não errar outra vez? Vamos lá. Essa questão foi uma questão de 2015. Ela tem comando que é muito fácil, um comando que quase todo mundo acerta, e tem um comando bem chatinho, um comando bem difícil que a galera errou bastante. Vamos começar, óbvio, pelo comando fácil, né? A gente já vem trabalhando isso. Sempre que você tiver que começar uma questão discursiva, procura o comando mais fácil primeiro. Ele vai te garantir ponto e vai evitar que você se espalhe muito no espaço de resposta. Então vamos lá. Ele me dá uma amostra de 200 gramas em partes iguais de dois radioisótopos, o 212 e o bismuto 214. Bom, ele pede para determinar o tempo de meia-vida, essa é a parte mais fácil. E ele pede também para calcular uma velocidade média e uma formação de partículas beta. Essa aí foi a parte mais difícil, foi a parte que a galera deu uma bobeira enorme e muita gente errou. Vamos começar pelo mais simples. Vamos lá, determinar o tempo de meia-vida. O que é tempo de meia-vida? É o tempo necessário, é o tempo gasto por um radioisótopo para que a massa dele caia pela metade ou que a concentração dele caia pela metade. Vamos dar uma olhada ali, ó. Ele começou com 100 gramas, né? O experimento começou com 100 gramas. E aí eu vou ver qual é o tempo necessário para que essa massa de 100 gramas caia pela metade, ou seja, que ela caia para 50 gramas. Eu vou analisar, na verdade, os dois, tá? Olha a linha azul, você tá vendo a linha azul aqui? A linha azul, ela é do bismuto 212. Quanto tempo que ele levou para sair de 100 gramas para chegar a 50 gramas? Ele levou 60 minutos. Então, tempo de meia-vida do bismuto 212, 60 minutos. Olhando a linha rosa, quanto tempo que ele levou para sair de 100 para 50 gramas, tá vendo? Ele levou 20 minutos. Esse foi o tempo que ele levou para sair de 100 para 50 gramas. Cara, mas qual dos dois ele está pedindo? Olha lá em cima, ó, ele pediu do 214. Então, ele está pedindo da linha rosa. O que eu vou botar na resposta? Os 20 minutos. Como é que eu posso escrever isso? Tempo de meia-vida do bismuto 214. São só 20 minutos e é só isso que você vai botar no espaço de resposta. Só o que está no quadrinho azul. E essas marcações que estão no gráfico, Fê? Pode fazer à vontade. A gente já vem falando isso nas aulas. Tudo que eu marco nos gráficos, você pode marcar no seu gráfico sem menor problema. Você vai botar só o que está no espacinho azul, tá bom? Bom, antes da gente continuar a fazer a questão, eu vou analisar um pouquinho o que é alfa, o que é beta, o que significa esse número daqui de cima, tá? Isso é uma análise importante, tem gente que não sabe, tem gente que se enrola. Então, que números são esses, 212 e 214? São os números de massa, são números inteiros, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Observa que ele é inteiro porque eu não tenho meio próton, eu não tenho meio nêutron. Eu vou contar um próton, dois prótons, três prótons, um nêutron, dois nêutrons, três nêutrons, beleza? Então, essa parte que está aqui em cima, ó, ele é importante para as questões de radioatividade porque é a massa específica de um radioisótopo, tá? Não é a massa que está na tabela, não. Você vê que ele deu isso no texto. Quando você vai para a tabela, você faz uma leitura e isso vocês esquecem de olhar, tá? Tá aqui, ó, é uma legenda. Pelo amor de Deus, olha sempre a legenda.
Essa minha legenda, ela traz um número atômico aqui em cima, e aí você vê que ele nem apresentou aqui o número atômico. Por que que ele não apresentou? Ele não apresentou porque o número atômico do bismuto não muda. Independente do isótopo dele, o número atômico é sempre 83. Então, toda vez que der uma questão de rádio, o número atômico você vai encontrar na tabela. E aí você só olha aqui a legenda para pegar o número certo, tá bom? E essa massa atômica aproximada aqui? Não tem nada a ver, Fê, com as massas que ele me deu. O que isso significa? Significa que essa média que está aqui, ó, é a média de todos os isótopos. Aqui tem o 214, tem o 212 e para esse valor ser 209, significa que eu tenho isótopos de massa menor. Não necessariamente eles são radioativos, ok? Mas existem outros isótopos. E aí é onde eu tenho que tomar cuidado, porque radioatividade não vai falar da média dos isótopos, ele vai falar de um isótopo em específico, ok? A média que você está pegando na tabela, eu estou contando todos eles, os radioativos e os não radioativos. Falando nisso, eu vou aproveitar para dar uma quebradinha na questão. Parece coisa de maluco? Não é não. A gente está falando de massa média, tem uma questão do exame de qualificação, que é uma questão de 2015, que ela justamente pede para calcular o percentual do cloro 35 e 37 a partir de uma massa média. O cloro 35 e o cloro 37 são isótopos, são dois isótopos diferentes. E essa massa que eu estou vendo aqui, ó, essa massa é a média ponderada dos dois. Bom, como é que eu calculo essa média ponderada? A massa da tabela tá aqui, ó. Essa aqui é a massa que está lá na tabela. É esse 35,5 aqui, tá vendo? É essa massa. A massa do primeiro isótopo, que é esse 35, ó. A massa do segundo isótopo, esse M2, é o 37. E os percentuais é o que ele pede. Ele quer que você apresente os percentuais. Como ele quer respectivo, esse primeiro valor aqui é o do 35, esse segundo valor aqui é o do 37. Fê, por que você dividiu por 100? Porque a soma de todos os isótopos dá 100%, tá, galera? E aí vamos substituir os dados. Ó, massa da tabela, massa média, 35,5. Eu encontrei esse valor na tabela. 35, primeiro isótopo, multiplicado por x. Eu não sei o percentual, um número que eu não conheço, eu boto x. 37, segunda massa, tá aqui, ele me deu. E por que aqui você não bota y, Fê? Porque senão eu vou ficar com duas incógnitas e uma única equação. Mas olha só, se esse primeiro valor, esse primeiro percentual, desse 80, o segundo não ia ter que dar 20? Se esse primeiro percentual der 60, o segundo não tem que dar 40? Então, esse primeiro é x e o segundo é 100 menos x. E aí eu fico com uma incógnita só. O que você acha? Mais fácil, né? Bom, aí simplesmente agora é matemática, jogo de algebrismo. Joguei 100 para o outro lado, tá? Vou botar todo mundo que tem x para um lado, todo mundo que não tem para o outro, troquei de lado, troquei o sinal. E aí eu vou encontrar o valor do x, que é 75. Repara uma coisa, o x não é o valor do 35? Ele não pede respectivamente? Então aqui, ó, eu vou procurar o 75 e para minha sorte, só tem uma resposta, tá? Então esse foi um exame de qualificação que tem a ver com aquela média que a gente falou agora há pouco. Voltando para a questão, vocês sabem a diferença entre emissão alfa e emissão beta? Vamos ver? Aqui eu tenho bismuto 212, ele mostra aqui pra gente, ó, que ele é um emissor beta. Mas o que é um beta? Da onde ele vem, né? Esse beta, ele na verdade, ele veio de dentro do núcleo. O núcleo, alguns núcleos têm nêutrons demais e ele precisa diminuir esse número de nêutrons. O que ele vai fazer? O nêutron, ele é feito de um próton, um elétron e um neutrino. O neutrino você esquece, a subpartícula não te interessa. Mas faz a conta. Próton, carga positiva. Elétron, carga negativa. Quantidade de carga igual. Eles se anulam. Beleza, o nêutron é uma partícula neutra, faz sentido, né? O que vai acontecer é que esse nêutron ele vai quebrar, ele vai abrir próton para um lado, elétron para o outro. Ele se separa. E aí, na hora que ele se separa, ele cospe o elétron. Olha aqui, ó. Olha o elétron saindo.
O elétron saindo de dentro do núcleo. Você vai dizer, Fê, você tá doida? Núcleo com elétron? Sim, o nêutron se quebrou num próton e num elétron. O núcleo cuspiu esse elétron, que eu vou chamar de beta, e o que sobrou? Sobrou um próton. E aí o que vai acontecer nessa sobra do próton? O número atômico aumenta em uma unidade. Ele sai de 83, vai para 84. Trocou o elemento, trocou o número atômico, o elemento tem que trocar, tá? A gente chama isso de transmutação, modificação de um elemento químico em outro elemento por ação de radioatividade, nesse caso por emissão beta. Então, quem é o elétron? Na verdade, o elétron que sai de dentro do núcleo, eu vou chamar de beta. Só isso. Fê, eu reparei que a massa não mudou. Por que a massa não mudou? Porque o elétron tem massa desprezível. Então, emitir beta não muda a massa do elemento. Na verdade, até mudaria, mas é tão pouquinho que a gente vai desprezar e deixa lá quieto. Então, a gente vai dizer que ele não mudou a massa, beleza? E emissão alfa? Quem é a emissão alfa? Alguns átomos têm um núcleo grande demais, ele precisa diminuir o tamanho do núcleo. E ele vai emitir 2 prótons e 2 nêutrons. Próton tem carga positiva e o nêutron, como o nome já diz, tem carga neutra. Eu posso, eventualmente, ao invés de falar que está emitindo alfa, eu posso dizer que ele está emitindo um núcleo de hélio, tá? É a mesma coisa. Falar que ele emitiu um núcleo de hélio ou uma partícula alfa, eu estou falando exatamente igual, tá bom? O que vai acontecer com a massa? A massa ela vai diminuir em 4 unidades. Ela vai sair de 214 para 210, tá? Porque 2 mais 2, eles têm massas equivalentes. E o número atômico vai diminuir em 2 unidades. Então, ele sai de 83, vai para 81. Mudou o número atômico, automaticamente mudou o elemento, beleza? Vamos analisar agora a parte mais chatinha, que é a parte de velocidade média e a parte do cálculo de partículas. Bom, velocidade média. Como na física, né? A física, quando você calcula uma velocidade, você faz uma variação de posição por uma variação de tempo. Aqui a molécula não sai andando, então ela não vai mudar de posição, mas ela pode ser consumida ou produzida. Nesse caso específico, a gente está falando do bismuto. Na reação, a gente vai ver que ele é consumido. Repara que ele fala no texto de partículas beta. Como ele está falando de partículas beta, eu vou escolher essa reação aqui, ver que ele deu 2 reações, uma emissão alfa, outra com emissão beta. Eu escolhi emissão beta porque ele diz no texto que eu falo de emissão beta. E ele quer partículas beta por hora, beleza? Então, vamos lá. O tempo tem que ser o tempo total. Ele diz para ser do início ao fim do experimento. Então, bismuto 212 a gente já viu que é a linha azul, né? Então, no início do experimento, a massa que eu começo o experimento é de 100 gramas e eu termino o experimento no bismuto 212 com 25 gramas. Essa seria a massa final do experimento. O tempo, ele começa no tempo 0. Então, esse é o meu tempo inicial. E ele termina no tempo 120 minutos. Mas, olha só, ele pede por hora. Então, a gente vai transformar 120 minutos para 2 horas. Então, esse seria o tempo final, beleza? Um detalhe importante. Essa informação aqui, do número de partículas está na tabela. Então, se você vai usar o 6 vezes 10 a 23 ou 6,02 vezes 10 a 23, dá uma olhadinha na tabela que a informação vai estar lá. Não precisa decorar, não. Então, a gente vai fazer velocidade média com delta de massa. Podia ser concentração, podia ser número de átomos, beleza? Então, a gente vai fazer final menos inicial e aí ver que se eu fizer final menos inicial, dá um número negativo. Não tem problema, tá? Eu aqui fiz um delta ao contrário, só para não dar número negativo, porque na verdade o negativo aí só ia indicar para gente consumo. Ele está indicando, se eu fizesse 25 menos 100, 0 menos 2, ia dar valor negativo, mas esse valor negativo só indica para gente, né, que está havendo uma perda, um consumo. E aí, se multiplicar por menos 1, eu vou achar esse valor aqui. Esse é o valor de consumo, tá? Do composto bismuto 212. Quanto que ele está sendo consumido, tá certo?
Isso vai para o espaço de resposta, é uma das perguntas. A outra relação que ele quer é o número de partículas beta emitidas. A gente vê que para cada 1 mol de bismuto 212, eu tenho 1 mol de beta, isso está na reação. Olha só, presta atenção que a UERJ adora uma mudança de unidade. Reparou que aqui está em grama? Reparou que aqui está em miligrama? Não posso trabalhar grama e miligrama. Vou jogar todo mundo para grama. Então, peguei o valor de bismuto que foi consumido e vou colocar aqui já na unidade adequada. Por que eu não usei o 209? Lembra que eu falei no início da aula? 209, que é o valor da tabela, é uma média ponderada de todos os isótopos. Ele quer o cara que emite beta. Então, eu sou obrigada a usar o 212. Então, cada mol de bismuto 212, 1 mol de beta. 1 mol de bismuto 212, 212 gramas. 1 mol de beta, 6 vezes 10 a 23 betas, a massa que foi consumida para X. E aí eu finalizo a resposta. Isso também vai para o meu espacinho. Então, com isso, a gente vai chegar ao final dessa questão, que é uma questão bem chatinha, tá? Esse finalzinho é bem chato. Aí a gente vai para uma outra de 2017. 2017 foi ontem, né? Uma questão bem fresquinha. Só que ele vai fazer, agora diferente do outro, que era uma emissão, ele vai fazer um bombardeamento. Ele vai juntar berquélio e cálcio. Ele vai fazer uma reação entre os dois. Ele vai bombardear um com o outro, tá? Essa é a diferença. No outro ele estava emitindo naturalmente. Ele agora vai bombardear. Ele pede para fazer o novo radioisótopo, isso vai gerar um novo elemento. Ele diz que de brinde 3 nêutrons vão ser formados. Ele pede também para apresentar a reação nuclear, isso é importante, tem um detalhezinho na reação nuclear que vocês precisam estar atentos. E aí a gente, fazendo essa reação, observa, eu também vou ter uma transmutação, que nem eu falei da outra vez. O que é uma transmutação? Eu vou transformar um elemento químico em outro por radioatividade, tá? Então tá lá, reação entre o berquélio e o cálcio. Observa que ele não me dá aqui os valores dos números atômicos. Eu botei o número atômico aqui, mas ele não me deu. Por quê? Da onde que eu tiro esse número atômico? Da tabela, a gente já viu agora há pouco. Ele diz que vai produzir 3 nêutrons. Então, aqui, ó, os 3 nêutrons que serão produzidos. E eu vou formar um elemento X. Como é que eu vou achar a massa e o número atômico do elemento X? A soma de tudo que tem em cima, a soma das massas dos reagentes, tem que ser igualzinha à soma das massas dos produtos. Então, 249 mais 48 tem que ser exatamente igual esse valor que eu vou colocar aqui, mais 3 vezes 1. Não esquece, o 3 está multiplicando o 1, beleza? Não pode esquecer disso. Então, fazendo esse cálculo, 294 é o valor que, se eu somar 294 com 3 vezes 1, vai dar exatamente igual a 249 mais 48. Os números de cima tem que bater, tem que dar iguaizinhos antes e depois. A mesma coisa embaixo. 97 mais 20 tem que dar exatamente igual ao número que eu vou colocar aqui, mais 3 vezes 0. 3 vezes 0 dá 0, né, galera? Então, 117 seria o valor final desse composto. Agora, eu já posso deixar a resposta assim, Fê? Já está pronta? Tá, não. Eu preciso identificar o elemento X, tá? E aí eu vou identificar pelo número atômico. Tá vendo aqui, ó, 117? Aí eu vou lá na tabela e procuro 117. É esse elemento, ó, US. Então, eu vou repetir a equação toda, colocando o símbolo que eu encontrei na tabela. Isso é a resposta. Tem que identificar o símbolo do elemento, beleza? Para a gente finalizar essa questão, ele quer o tempo de meia-vida. A gente já viu que é fácil, né? Massa de 20, qual é o tempo necessário para essa massa cair para 10? Analisando o gráfico, 300. 300 o quê? Dá uma olhadinha aqui, ó. 300 dias. Então, resposta, tempo de meia-vida, 300 dias. Moleza. E finalizando, a gente tem aqui, ó, escreva a fórmula química do hidróxido de berquélio 2. Ele já deu a dica. Hidróxido, presença de hidroxila. NOx da hidroxila, -1. Sempre coloca o ânion no final, tá? Nunca hidroxila na frente. A hidroxila vem sempre no final. E a outra dica que ele deu é que é berquélio 2. Que 2 é esse? É o NOx. Berquélio é o metal é positivo. Então, quando ele fala berquélio 2,
é NOx do metal berquélio. E aí a soma de cargas não deu zero. O que eu vou fazer? Inverter, jogar o 2 para baixo, o 1 para baixo, o 1 não precisa escrever, então nossa fórmula BKOH2. Uma última assim, chamada de atenção importante, tá? Muita gente perdeu esse item, apesar de ser fácil, porque não lembra que o B e o K fazem parte do mesmo símbolo. B é letra maiúscula, o K minúscula. Isso tem que ficar muito claro. Tem gente que bota o B e o K do mesmo tamanho. Sabe o que significa? Vai me parecer duas maiúsculas. Não pode, tá, galera? B maiúsculo, K minúsculo. Isso tem que ficar claro, tá bom? Bom, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Se gostou da aula, dá um like. Se gostou da aula, compartilha. E eu vejo vocês toda sexta-feira às 18 horas. Beijo, fui!